Boa tarde, pessoal. A pedido de muitos aqui, eu estou voltando essa matéria de propriedades de potência. Então vamos lá. Quando o produto envolve fatores que são todos iguais, é possível definir uma nova operação matemática, que é chamada de potenciação, tá? Então vamos entrar nessas propriedades. Primeiro vamos ver o que é a definição de potenciação, que é a operação matemática baseada em um produto no qual todos os fatores são o mesmo número real. Exemplo, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Lembrando que potenciação tem que ser um número real, tá? Lembra lá dos conjuntos dos números reais? Então tem que ser aquele conjunto. O número real que se repete é chamado de base de potência. A quantidade de vezes que ele repete é denominada expoente da potência, ou seja, vamos fazer aqui, ó, utilizar o 7 aqui, igual vocês estão vendo. 7 à quarta. Como é que faz 7 à quarta? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 4 vezes. Repete ele 4 vezes. Então, a base vai ser o 7 e o expoente o 4, que é a quantidade de vezes que a gente vai repetir o número, tá? Que vai repetir a base. Tá? Então, de forma geral, as potências são definidas como A elevado à enésima potência, onde A é a base e o N é o expoente, e a base é repetida quantas vezes tiver no N, certo? Quantas vezes o número tiver no expoente. A gente repete a base. Então vamos lá, primeira propriedade, expoente zero. Sempre que o expoente de uma potência for zero, independentemente do valor de sua base, o resultado dessa potência será igual a 1. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais com A diferente de zero, tá? O A tem que ser diferente de zero, porque senão a potência não existe. Então, A elevado a zero igual a 1. Todo e qualquer número elevado a zero, sendo ele negativo ou positivo, ele vale 1, correto? Então, propriedade 2, expoente unitário. Sempre, resumindo isso aqui, quando o expoente unitário, quando a base for, o A for maior que for diferente de zero, tá igual nós estamos vendo aqui, qualquer número elevado a 1 é a própria base, ou seja, é o próprio número. Se um exemplo a gente tiver 10.000 elevado a 1 é igual a 10.000, tá? Do mesmo jeito lá na outra que a gente viu, se aqui tivesse 1.000.000 elevado a zero é igual a 1. Não importa o número que esteja na base. Se ele for elevado ao expoente zero, ele vai ser igual a 1. E aqui a mesma coisa, não importa o número da base. Se ele for elevado ao expoente 1, é ele mesmo, é a base mesma. Por quê? Porque não tem todo número multiplicado por 1 dá 1, né? Dá ele mesmo. Aí terceiro aqui, produto de potência de mesma base. Esse é a propriedade, a terceira aqui, produtos de potência da mesma base, nós fazemos assim. A gente faz, se o número tiver a mesma base e for levado e for multiplicado, desculpa, o número tem a mesma base, certo? A propriedade vai ter a mesma base, porém os expoentes vão ser diferentes. Se eles estiverem na mesma base, que é o Azinho aqui, vezes o Azinho elevado a M, então a gente conserva a base e soma os expoentes. Quando for na multiplicação, tá? Produto de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes, tá? Então vamos verificar aqui, ó, no exemplo. Por exemplo, se aqui em vez do A fosse 4 elevado a 4 vezes 4 ao quadrado, a gente mantém o 4 e soma os expoentes, que é o 4 e o 2. Então, 4 elevado a 4 mais 2 igual a 4 à sexta. No caso aqui, o A à sexta. Tá? Aqui na quarta, divisão de potência de mesma base. Mesma coisa lá na terceira
propriedade, quando a gente viu. Quando é multiplicação, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente vai conservar a base e diminuir, subtrair os expoentes. Então, a elevado a 9 dividido por a elevado a 7 é igual a elevado a 9 menos 7, que é igual a ao quadrado. Certo? Entendido? Quando a gente multiplica, a gente conserva a base e soma os expoentes. Quando a gente divide, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui vamos para a próxima. Potência de potência. Quando for potência de potência, vocês vão ver lá o número, entre parênteses, elevado a um expoente. A gente multiplica, conserva a base e multiplica esses expoentes, que é o n vezes m. Então tá aqui, ó, a, que é a base, elevado a n vezes m. Transformando em número, se fosse, por exemplo, 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3. A gente ia conservar o 2 e ia multiplicar o 3 vezes 2, 6. Então ia ficar 2 a sexta. Certo? Ok? Potência cuja base é uma divisão ou um produto. Então vamos lá. Quando a gente estiver multiplicando, se essa multiplicação aqui for a mesma base, tá? Elevado a algum expoente n, que é enésima potência, a gente então, isso também, pessoal, essas propriedades traduzem para raiz. Vai ajudar a gente a achar as propriedades de raiz, a entender para ficar mais fácil. Tá? Mas voltando aqui, potência cuja base é divisão ou um produto, toda vez que a gente tiver uma multiplicação de base que foi elevada a um expoente, a gente pode colocar essa potência nas bases. Então fica a elevado a n vezes b elevado a n, e se for da mesma base, daí cai naquela primeiro caso lá que a gente viu no terceiro caso de estupa, que a gente soma os expoentes, conserva a base e soma os expoentes. Porém, tem uma outra forma também. Se aqui a base for igual, a gente pode somar. Se as bases forem iguais, a gente soma os expoentes. Porém, se os expoentes forem iguais, a gente pode multiplicar a base, tá? Isso que vocês têm que tomar cuidado. Ver se os expoentes são iguais, aí vocês podem multiplicar a base e conservar o expoente. Ou, se a base for igual, você conserva a base e soma os expoentes, certo? Se a base for a divisão, aí a gente tem o mesmo procedimento lá da propriedade 4. A gente pode conservar aqui, ó. A gente põe a base elevado ao expoente, que é esse expoente que está aqui em cima do parênteses, dividido por b, que era a outra base, né? Elevado ao mesmo expoente. E aí vale a anterior, né? Se forem iguais, a base, você conserva a base e diminui os expoentes. Ou se os expoentes forem iguais, vocês podem dividir a base aqui e conservar o expoente. Quando o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido desde que para isso a base da potência também seja invertida. Ou seja, eu tenho lá 2 elevado a menos 2. Como o expoente menos 2 é negativo, a gente pode inverter. A gente pode, então, vai ficar 1 meio elevado ao quadrado. Porque quando a gente inverte a base, a gente também tem que trocar o sinal do expoente. Então, é por isso que a gente inverte a fração. Então, 2 elevado a menos 2 fica 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que daí dá 1 sobre 4. Tá? Não está explicado aqui, mas eu acredito que vocês entendam assim, eu falando. Tá? E aqui na última, potência com expoente radical, que vale também de raiz quadrada. Isso aqui a gente viu na matéria lá quando eu dei propriedade de potência. Caso uma potência apresente base A e expoente m sobre n, ela poderá ser reescrita como raiz enésima de A elevado a m. Ou seja, a gente vai ter lá a raiz quadrada. Por exemplo, se a gente tem um número 2 elevado a 1 terço,
Esse expoente, 1/3, o denominador ele vai para o índice da raiz e o numerador ele vai para o radicando como elevado. Então ficaria raiz cúbica de 2 elevado a 1. É um pouquinho chatinho para entender, mas dá para entender, pessoal. Aqui eu não consegui pegar exemplo. E com isso a gente chega ao final dessa pequena aula de propriedade de potência. Eu espero que vocês entendam. Assistam o vídeo, curtam lá. Não deixam de dar o like para fortalecer o canal e para mostrar para o YouTube que a gente está fazendo conteúdo sério. E comentem se houver dúvida. Tá ok? Boa aula e bons estudos.